Vou te fazer uma pergunta. Quais foram as palavras mais repetidas na imprensa nos últimos 5 dias? Se você pensou em arcabouço fiscal, você acertou. Essas palavras estão sendo repetidas constantemente do nascer do sol até madrugada por todos os jornalistas, por toda a imprensa, por todos os grandes analistas. Miriam Leitão não para de falar sobre o arcabouço fiscal. E aqui eu vou te explicar em alguns minutinhos. Aproveita que hoje é sábado ou você está assistindo esse vídeo no domingo. Aproveita que você tem tempo livre para entender o que é isso, a gravidade do que está prestes a acontecer e como a gente pode fazer para prevenir. Então vamos lá. A palavra, embora possa parecer um tanto quanto complicada, ela é simples. Arcabouço fiscal é fazer o orçamento da casa. Sabe quando você senta no começo do mês e você pega todos os seus boletos, a fatura do cartão de crédito, você vê todos os gastos que você vai ter e você vê toda a sua renda, o que você ganhou do seu salário somando com o da sua esposa, às vezes o aluguel de alguma casinha que você tem, uma rendinha extra que você tem no investimento. Então você coloca o que é que se gasta e o que é que se recebe e você faz aquele balanço, né? Ó, vai sobrar tantos, então eu vou poder fazer tal coisa com esses R$1.000 que sobrar. Arcabouço fiscal é colocar as contas da casa, organizar as contas da casa. Basicamente é isso. O que é que o PT sugeriu? O PT, nesse novo arcabouço fiscal dele, ele está fazendo uma sugestão de aumentar gastos sem explicar exatamente de onde vai aumentar a receita. Ou seja, gastar mais, mas sem explicar onde vai vir essa receita. Ele está deixando, essa parte está muito ruim. E aí, eles tentando enganar o povo brasileiro, porque eles sabem que vão ter boa parte da imprensa do lado deles, eles tentaram explicar que eles já fizeram desse jeito antes e deu certo. E aí soltaram esse gráfico. Mas repare que o gráfico que eles falam, ó, azul, o que você está vendo em azul aqui, é o que se ganha e o vermelho é o que foi gasto. É o que é gasto, tá vendo? Ó, azul aqui, a renda, a receita, e o vermelho é o gasto, despesa. E aqui eles mostram que eles conseguiram aumentar a receita aumentando o gasto até 2010. Agora a pergunta é, por que eles param em 2010? Por que não vai de 2010 em diante? Porque quando você organiza a sua casa, imagina que você decida gastar mais, tá? Sua receita continua a mesma, só que você gasta a longo prazo. Você faz um gasto que você compra, vamos supor, uma casa dividida em 100 mil vezes, e depois você compra uma outra casa. Essa receita vai durar essa despesa vai ficar durante muito tempo, não é? O que o Lula fez? Ele para aí porque ele entregou para Dilma isso aqui que você está vendo. Ó. 2010 é aqui onde está minha mão, aqui, tá vendo? No centro. Aí entra a Dilma. E aí quando a Dilma entra é quando a bomba explode. E o que aconteceu? Eles tiveram que aumentar mais tributos, mais impostos, que é o vermelho que você está vendo aqui. Só que as despesas foram caindo porque teve desemprego. Ou seja, Lula comprou, fez um crediário, comprou, por exemplo, muitas coisas nas Casas Bahia e entregou para Dilma pagar. Só que a despesa já estava alta demais, porque ele deixou o Estado extremamente inchado. Esta é a receita que o Lula e a sua turma está preparando para o Brasil agora. E olha isso aqui. Até no Poder 360, o governo Lula ignora a política fiscal de Dilma. E aí, olha o que aconteceu. A Dilma derrubou, aqui, ó, a partir daqui, tá vendo? Ó? Desculpa, a partir daqui, chega a Dilma, derruba a receita, aumenta a despesa. Daí quando vem Bolsonaro, vem a pandemia, como você pode ver, a pandemia que jogou a despesa lá em cima, porque Bolsonaro teve que despejar dinheiro em prefeituras e governo e governadores, mas logo no ano seguinte, olha o que acontece, nós voltamos a ter mais receita do que despesa. Ou seja, imagina um país como uma empresa. A empresa ela só prospera se ela tiver mais dinheiro entrando do que saindo, certo? Assim como a sua casa. Bolsonaro conseguiu colocar a casa em ordem bem aqui, ó. Preste atenção, no ano de 2022, a gente passou a ter mais receita do que despesa. Tudo organizado, a casa 100% organizada. Vem o Lula agora com esse novo arcabouço dele. Olha, a melhor explicação é essa daqui, ó. Imagina que você ganhe 5 mil por mês e, endividado, diz ao banco que passará a ganhar 10 mil por mês daqui a um ano. Então, para controlar gastos, você já gasta 7 mil por mês com base no dinheiro que você diz que vai ganhar. Eis o arcabouço fiscal do Lula. Ele está jogando uma despesa para frente, no cálculo dele, falando que eles vão conseguir aumentar a receita, ou seja, eles vão conseguir coletar mais dinheiro. O problema é que não faz sentido. Vou dar um exemplo para você. Ele colocou taxação na Shein. O povo pobre,
Vou te explicar. As pessoas pobres compram na Shein, porque mais compensa, financeiramente compensa. E essas outras empresas da Ásia, Alibaba, AliExpress e tudo mais. O que acontece? Se a pessoa pobre começa a ser taxada nessas compras, ela volta a comprar sem ser por ali. Ou seja, esses impostos caem. No cálculo da esquerda, o pobre vai continuar gastando o dobro, chega a ser o dobro dos impostos, mas ele não entende que as pessoas vão para onde tem menos obstáculo. Então ele deixa de comprar lá e passa a comprar de novo aqui no Brasil. Ou em outras lojas que não sejam essas, porque fica mais barato. E aí não tem essa receita mais, porque as pessoas param de comprar lá. A esquerda é economicamente negacionista. É impressionante. E os resultados desse arcabouço fiscal já estão sendo sentidos, eu te mostro agora. Veja isso aqui. Dá uma olhada nesse aqui, ó. Opa. Tá aqui, Haddad omitiu o cenário fiscal ruim de Dilma ao defender o marco fiscal, certo? Governo tem o pior déficit para fevereiro em 26 anos. Ou seja, o governo agora, tá, já conseguiu gastar muito mais do que recebeu agora, nos primeiros meses. Nos primeiros meses. Tem mais umas imagens aqui que eu quero mostrar para você entender o caminho que esse governo está indo. Após superávit em janeiro, contas do governo têm rombo de 41 bilhões em fevereiro. Em fevereiro, nós já entramos na dívida novamente. O governo estava conseguindo pagar tudo, estava saindo sempre no azul. Entrou Lula, já estamos gastando mais do que recebemos. E sabe o que isso quer dizer? Que o PT vai aumentar impostos. E aumentar impostos, que eles não entendem, sufoca o mercado de trabalho, as empresas param de crescer, as pessoas gastam menos e nós vamos entrar num processo de inflação. Vou pegar a próxima aqui para você ver. Ó. Governo fecha fevereiro com um buraco de 41 bilhões. Pior resultado da série histórica. E tem um problema, para você entender a gravidade. Em fevereiro, né, aqui o Adolfo Sachida, em fevereiro a arrecadação federal foi um recorde histórico. Mesmo assim, as contas públicas se fecharam com o pior resultado para o mês. Preste atenção. Nós conseguimos arrecadar mais em fevereiro, mas mesmo assim o governo conseguiu gastar muito mais. Muito mais. Só não entende quem não quer. O problema não é que estamos arrecadando pouco, mas sim que estamos gastando muito. O PT está seguindo o mesmo caminho que levou o colapso, a crise econômica do Brasil em 2015, em 2016, em 2017. Inclusive levou à ruptura lá, ao impeachment da Dilma. O processo de destruição que o Lula e o seu governo tá apresentando é impressionante. Só não há uma comoção por parte da imprensa, porque esse povo está tão ideologicamente sequestrado, os especialistas estão tão ideologicamente reféns desse governo, que eles se esforçam para não enxergar que o que o Lula está fazendo é entregando nossa economia para o colapso completo e rápido. Porque lá atrás as pessoas não sabiam que o Lula estava fazendo isso. Agora as empresas, os investidores já estão vendo que ele está seguindo o mesmo caminho do final do segundo mandato dele. Ou seja, investimento vai ser zero no Brasil. Fechamento de empresas, muitas empresas vão enxugar sua folha de pagamento, menos investimento em crescimento. Não, vai ser um colapso completo. É isso que o Lula está fazendo e as pessoas se esforçam para fingir que não estão vendo. Até o Estadão soltou isso aqui, ó. Licença para gastar. A opção por um Estado eficiente foi mais uma vez descartada. O que é isso? A opção por cabide de emprego, né, foi adotada. E se mesmo um arcabouço frouxo como esse for alvejado pela aula política do governo, é o caso do país começar a se preocupar. Ou seja, até o Estadão já está falando, olha, vai vir crise, vai vir inflação, desemprego. Aí você soma isso, a criminalidade, o PCC. Assim, vou dar uma opinião, uma leitura real aqui. O Brasil vai enfrentar talvez o seu pior momento, tanto social, cultural e econômico, desde que o nosso país foi criado. Parabéns para você, que fez o L. Eu fico por aqui, espero que você tenha entendido. Um abraço.